Olá, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Meus queridos, conforme nós sempre fazemos aí todas as segundas-feiras, é um momento de devocional, um momento de dedicarmos um tempo ao Senhor para meditar na Sua Palavra e para sermos edificados por ela. É um momento para nós adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso espírito, com o nosso coração e prestarmos louvor àquele que tudo nos tem dado. A vida, o ar que respiramos, a família, a saúde, o trabalho. É o nosso Deus. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos, já nós vamos ler um trecho dele. Esse livro, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Ele relata o início da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele narra o ensinamento dos apóstolos, as perseguições que eles sofreram, a oposição aos seguidores de Jesus Cristo, né? A oposição aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Onde Saulo de Tarso, que também conhecido como Paulo de Tarso, Saulo é o seu nome hebraico, Paulo o seu nome em grego, ele é o maior perseguidor da Igreja de Jesus Cristo. E ele encerrava, né? Ele prendia os cristãos, ele condenava os cristãos à morte. Ele estava presente quando o primeiro mártir cristão foi apedrejado e morto. Né? Filipe, que era um dos presbíteros, aliás, um dos diáconos, né? Na verdade, o primeiro deles, né? Ele estava junto dos 7 primeiros diáconos que foram escolhidos ali depois que os apóstolos, liderados por Pedro, disseram: não dá para a gente cuidar da igreja, assistência às viúvas, né, aos necessitados, e também pregar o evangelho. Então vamos escolher aí 7 pessoas que tenham boa reputação entre nós e que tenham estado com Jesus Cristo desde o início, para serem então obreiros, né? Diáconos, e nos ajudar então com as outras questões, para que nós, os apóstolos, nos dediquemos totalmente à pregação do Evangelho, à pregação da palavra, né? Então Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, como eu disse, mas ele se converteu depois da aparição de Jesus Cristo ressurreto, né? Quando ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos de lá. Ele estava levando cartas dos sacerdotes, dos fariseus, para prender os cristãos em Damasco e trazê-los para Jerusalém, para torturá-los, né? E Jesus aparece para ele no meio do caminho, como uma luz, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo, que era muito temente ao Deus de Israel, mas sem entendimento ainda, pergunta: quem é, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E aí dá ordem para que ele vá até Damasco e que lá ele seria instruído ao que deveria ser feito, né? E nesse momento ele fica cego, ele perde a visão e é levado, né, por mãos de outros até a cidade de Damasco, onde lá ele conhece a Deus, né? Conhece Jesus Cristo, entende a doutrina, se rende ao Evangelho, se arrepende da perseguição e dos pecados, é batizado, e aí então os seus olhos se abrem, né? Parece que caem como escamas, né? Aquilo que o impedia de enxergar, né? E aí então ele passa
a pregar a Jesus Cristo, de maior perseguidor, passa a ser um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho da salvação a todos que estavam cegos como ele, surdos espiritualmente como ele, com o coração fechado e endurecido, mas agora conhecendo a verdade e levando a palavra da salvação. E então, Paulo se torna ali o maior plantador de igrejas, o maior missionário, o maior evangelista do Novo Testamento, responsável ali por mais de 50%, né, das cartas que foram escritas, né? Bom, a igreja nasce, né, após então a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, né? Quando lá em Pentecostes o Espírito Santo desce num cenáculo onde havia mais de 120 pessoas ali orando incessantemente. Estavam ali orando os 12, na verdade 11, né, apóstolos, porque Judas havia traído e se enforcado, né? Mas os discípulos de Jesus, os que criam e obedeceram à ordem que Jesus deu a eles, né? Além de Maria e outras mulheres que acompanhavam Jesus Cristo naquele ministério de 3 anos, né? Que foi o período entre o batismo no Jordão, que é com a descida do Espírito Santo, e aí Jesus então assume o seu ministério e prega, né, o arrependimento e o reino de Deus, até ali a sua morte, ressurreição e ascensão. Estavam todos ali, né? E aí então o Espírito Santo desce sobre eles, né? E a gente vai ver que lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Essa foi a ordem de Jesus, um pouco antes dele ser assunto, né? Ele ascender aos céus e ficar então à direita do Pai, né? Quando se cumpre a promessa de Deus aqui, né? Já em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né? E aí a promessa do Espírito Santo desce no capítulo 2, e eles recebem então o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele vai fazer ali a sua primeira pregação. Amados, vale a pena depois vocês lerem, né? Está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro então vai fazer a sua primeira pregação e anunciar Jesus Cristo como o ungido, né? Jesus como o Cristo. A palavra Cristo em grego representa o ungido. Messias em hebraico também representa o ungido. Então são sinônimos. Messias, Cristo, o ungido de Deus. Então quando Pedro termina a sua pregação, as palavras seguintes, logo após a pregação, que está lá registrado no capítulo 2, foram estas. Vamos ler juntos? Abra, por favor, amados, a Bíblia de vocês, Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 40 ao 42. Como sempre, deixarei aqui no descritivo do vídeo os textos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Atos 2, versículo 40 diz assim: Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Paizinho amado, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, as sagradas Escrituras. Obrigado, meu Pai, por ter nos deixado todos estes escritos que foram inspirados pelo Senhor, para que nós, então, compreendêssemos a Tua vontade e pudéssemos, então, andar na Tua presença, Pai, e fazer aquilo que Te agrada. Senhor, obrigado por ter nos deixado o caminho para a salvação, a verdade, a vida eterna.
Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos e prepara o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra que será anunciada hoje através deste devocional. Abençoa cada amado, Senhor, que sejam vasos também escolhidos, como foi com o apóstolo Paulo, para que estas pessoas, compreendendo o Teu Evangelho, possam ser tocados para abençoar a outros e levar a Tua palavra de salvação àqueles que andam na escuridão e caminham para a destruição, Pai. Porque eu sei que o Senhor ama todos os pecadores e não quer que nenhum se perca. Obrigado, meu Pai, por tão grande amor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é o que os apóstolos nos ensinaram. O que os apóstolos nos ensinaram? Quando nós lemos o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as cartas, não resta qualquer dúvida a respeito dos ensinamentos dos apóstolos. Portanto, a revelação de Deus para nós. Toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo Deus, conforme nós vemos em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, nos versículos de 14 a 17, que diz assim, preste atenção, quanto a você, Timóteo, Paulo falando, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que palavra maravilhosa, amados! O apóstolo Paulo, nesta mesma carta, quando ele estava em sua segunda prisão em Roma, já prestes a ser martirizado por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu a este jovem presbítero chamado Timóteo, que foi discipulado por ele, e faz a seguinte advertência. Lembrando que a palavra presbítero significa também bispo, significa pastor, né? Tanto que a gente vai ver que ele vai se referir a Timóteo como pastorear, a igreja de Deus e tudo mais. Mas diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Olha só o que Paulo fala para este jovem pastor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir, há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou seja, às histórias inventadas, mentirosas, que não é a verdade. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Este foi o conselho do apóstolo Paulo. Amados, só houve uma geração de apóstolos. Foram aqueles escolhidos por Jesus Cristo enquanto ele estava ainda encarnado. E Paulo, como que nascido fora do tempo, foi escolhido para apóstolo aos gentios, aos não-judeus. Eles eram os apóstolos e agora eles estavam terminando a carreira deles. Iam ser martirizados e mortos, mas eles deixaram um legado. Eles prepararam, eles discipularam jovens pastores que eles entenderam que tinham boa reputação, cheios do Espírito Santo, para dar continuidade à doutrina dos apóstolos, ao que os apóstolos ensinaram. Então você vê aqui o conselho do apóstolo Paulo para essa segunda geração. E ele aconselha ainda para que Timóteo e essa segunda geração preparassem outros. E assim o Evangelho de Jesus Cristo se espalharia por toda a terra pelas gerações adiante. Amados, o apóstolo Paulo ele tinha tanta preocupação, né? Não apenas com este jovem pastor, mas com todos os que haveriam de receber o Evangelho através dele, que deixa essa carta pastoral, né? Alertando sobre todas as fábulas, crendices que seriam inventadas pelos filhos do mundo, que são seguidores do diabo e não de Deus, porque não existe uma terceira via, amados. Ou você segue a palavra de Deus, ou você segue a palavra dos filhos do mundo, que são os filhos do diabo, que contrariam a palavra de Deus. Não tem outro termo. Isso não sou eu que falo. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos uma opção. Ou eu acredito no que Deus falou, ou eu acredito no que os homens falaram. Ou falam, né? E falam usando uma voz mansa, então com uma aparência angelical, né? Como a própria palavra de Deus diz, que Satanás se transforma em anjo de luz para desviar até os eleitos de Deus. Então, amados, não tem outro caminho. Ou meu coração está aos pés do Senhor e a sua palavra é a minha lei, ou eu vou me desviar dos seus caminhos. Bom, desviar dos caminhos de Deus significa se desviar da salvação, né? E caminhar para a morte. Podemos notar a mesma preocupação nos ensinamentos do apóstolo Pedro, inspiradas pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Pedro falando, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Mestre que os resgatou, Jesus Cristo, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Amados, vão falar mal daqueles que seguem a Bíblia, vão falar mal daqueles que seguem rigorosamente as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Não acredito que vão fazer isso, pelo menos não as gerações futuras, por maldade ou por dolo, mas por terem sido enganados e porque o coração está endurecido e eles rejeitam a palavra de Deus. A palavra de Deus não vem em primeiro lugar para essas pessoas. Antes vem a palavra dos homens, a tradição dos homens, o ensino dos homens, e não a palavra de Deus.
mas a gente ora, a gente leva a verdade para que essas pessoas, pela misericórdia de Deus, tenham os ouvidos abertos, os olhos, um coração de carne que entenda, se arrependa e se converta ao ensino dos apóstolos. Continuando aqui, amados, a ganância, o desejo pelo poder, aliado ao medo de muitos cristãos perseguidos nos primeiros 4, principalmente, nos primeiros 4 séculos dessa era, né? Da era pós-Jesus Cristo, né? E isso acabou fazendo com que estes se comprometessem com a mentira por medo da perseguição e negassem então a sã doutrina. Negaram a sã doutrina. O que é sã? É sadia, é perfeita, é verdadeira, conhecida como a doutrina dos apóstolos, ou em outras palavras, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, a palavra de Deus ela foi sendo deixada de lado. Muitas heresias foram criadas para aliviar a consciência dos amantes dos pecados, ou dos amantes do pecado, né? Muito embora Deus sempre encontre os seus remanescentes fiéis. Ou seja, ao longo da história, Deus sempre levantou um remanescente fiel para voltar às Escrituras. E por que, amados, voltar às Escrituras? Porque muito embora muitos digam que a Bíblia ela está ultrapassada, está envelhecida, ela precisa ser atualizada. Amados, isto é heresia, porque o próprio Deus, na Escritura, diz que a sua palavra é eterna. Deus é tão perfeito que ele não precisa mudar a palavra dele. Ela é eterna. Então, morre o ser humano, acabam todas as riquezas deste mundo, mas a sua palavra é eterna. Nós temos isso falado por Pedro, temos isso falado por Paulo. Enfim, hoje muitas pessoas são atraídas para igrejas onde lobos em pele de cordeiros oferecem riquezas, curas e poder, em vez de salvação. Esse é o foco. Portanto, o foco é mostrar ao mundo quanto essa pessoa pode ganhar de riqueza, pode prosperar na vida, em vez de apresentar o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a nossa salvação eterna. O que é essa vida, meu amado e minha amada, de Deus? O que são esses poucos anos que nós passamos aqui na Terra, perto de uma eternidade? Quem morrer sem Jesus Cristo não vai acordar, não vai ressurgir ou ressuscitar na segunda volta de Jesus Cristo ou no julgamento final com Ele. Morreu sem Ele, vai ressuscitar sem Ele para julgamento e condenação, não tem outro caminho. Deus diz isso, não sou eu. Está nas Escrituras. E amados, Deus não escreve isso para amedrontar ninguém. Deus escreve isto para nos ensinar, para nos mostrar um caminho, para nos dar uma oportunidade, porque Ele nos ama. O castigo eterno é para todo mundo. Por que todo mundo? Porque todo ser humano pecou. Não existe um único ser humano, nunca houve e nunca haverá. Jesus Cristo foi o único que não cometeu pecado algum. Foi o único que morreu sem mácula. Por quê? Esse era o projeto de Deus. Ele tinha que ser o Cordeiro perfeito para pagar pelos pecados de todos e dar então a salvação pela fé. Amados, sem dúvida, estes falsos mestres serão muito mais cobrados por Deus no dia do julgamento. Mas os que os seguem não ficarão impunes.
não ficarão sem castigo, pois a palavra de Deus está disponível para todos que queiram conhecê-la. É o livro mais escrito, mais publicado em mais línguas no mundo inteiro. E Deus garantiu que o mundo não vai ter, esse sistema de mundo não vai acabar enquanto a sua palavra não chegar até os confins da terra, para que todos tenham oportunidade de conhecê-lo e de se arrependerem e de se converterem a Ele e serem salvos pela fé em Jesus Cristo. A oportunidade é para todos. Só não lê quem não ama a Deus, quem não deseja a Deus, ou quem ama o mundo, ou quem ama a religião que aprova quem ela é. Amados, só não lê a Bíblia quem não tem interesse em conhecer a vontade de Deus. São pessoas que o honram apenas com os lábios, mas o seu coração está distante dele, como diz a palavra de Deus, em Isaías. Portanto, quem busca estes falsos mestres, naturalmente, não estão buscando a Deus, mas aquilo que Deus pode dar a eles. Não buscam a face de Deus, a presença de Deus, mas buscam as suas mãos. Seu tesouro está aqui na terra, onde tudo acaba num piscar de olhos, e não nos céus, onde a verdadeira riqueza é eterna. Porque Deus tem preparado para todos aqueles que o amam algo que nunca penetrou no coração do homem, que olho nenhum viu. Nós não temos ideia de quão maravilhoso é aquilo que está nos aguardando, ou aguardando aqueles que de verdade amam ao Senhor e por isso se esforçam para conhecer sua vontade e para obedecer a sua vontade, obedecer seus mandamentos. O papel de um verdadeiro evangelista, portanto, é pregar a verdade, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. E é isso que eu me disponho a fazer aqui toda segunda-feira, e não sou eu. Há muitos servos, filhos de Deus, que estão dispostos a fazer isso e fazem. Então, amados, procure um lugar para vocês onde a sã doutrina é pregada e não aquilo que desagrada ao Senhor, o que contradiz a sua palavra. E Deus recompensa aqueles que fazem esse trabalho, porque Ele é bom. Olha só o que diz a carta de Tiago. Tiago, que é o meio-irmão de Jesus Cristo. Por que meio-irmão? Porque ele é irmão segundo a carne. É irmão por parte de Maria e José. Não por parte de Deus, Então ele é meio-irmão. Tiago vai dizer assim no capítulo 5, versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, olha só, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, por quem? Pelos remanescentes fiéis de Deus, aqueles que são fiéis às Sagradas Escrituras. Saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados, tanto dele quanto daquele que foi salvo. Amados, entenderam isso? Se vocês foram desviados da verdade por causa do homem, mas um servo de Deus, um embaixador de Cristo, alguém que teme ao Senhor, trouxer vocês de volta, salvará vocês da morte eterna, naturalmente, e perdoará os pecados dele e de vocês. Olha como vale a pena nós trabalharmos para a seara de Deus. E Deus nos chama para isso. Jesus disse, olha, a seara é grande. Então orem ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para a sua seara. Com esse objetivo de levar a salvação, a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas.
Naturalmente, nem todos serão salvos, né? Porque muitos vão preferir seus mestres, né? Os mestres segundo as suas próprias cobiças e desejos, infelizmente. Mas, ao menos, nós prestamos um bom serviço a Deus. Ao ouvir uma pregação ou uma doutrina, precisamos, então, seguir a orientação de confrontá-la com a verdade da Bíblia. Então, confrontar aquilo que a gente ouviu com a palavra de Deus. Então, nós vamos ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos de 10 a 12, que diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles estavam em Tessalônica, foram para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que Paulo ensinava eram de fato assim. Amados, leia as Escrituras para ver se o que eu falo é realmente a verdade. Não confiem no homem, confiem em Deus. Confira na Bíblia de vocês. Finalizando, se algo estiver desalinhado às Sagradas Escrituras, saia deste meio, conforme está também lá em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18, que diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o que crê e o que não crê? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou que união existe entre... verso 16 de novo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre vocês. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Amado e amada do Senhor, ainda no versículo 18 vai dizer: serei o pai de vocês. Ontem foi dia dos pais, né? Deus está dizendo aqui que se nós fizermos isso, Ele nos adotará como filhos. Pela fé em Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 1. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que versículo maravilhoso, amados. Mas isto é condicional. Antes, nós precisamos sair do meio da mentira e então nos entregarmos ao caminho da verdade. Amados, sigamos o que os apóstolos ensinaram. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e apta para discernir nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Jesus, amados, só para fazer um resumo, mas é importante que vocês leiam, porque é muito mais do que eu vou dizer agora. Jesus é Deus, que veio ao mundo para morrer por mim e por você, e pagar ao Pai pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e é o único. Amados, Jesus é Deus, junto com Deus Pai e Espírito Santo Deus. Ele é o único que intercede por nós, Ele é o mediador
entre os seres humanos e Deus. Somente Ele. Ele pediu ao Pai e nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo o que o Senhor Jesus nos falou, para nos guiar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele também intercede por nós, como eu disse. Deus, Ele faz toda a obra completa. Então o Espírito Santo também intercede por nós e com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Pela fé em Jesus Cristo, amados, nós somos salvos, não por obras, para que nenhum de nós se glorie de si mesmo. Não é nada por aquilo que a gente possa fazer. As nossas boas obras são resultado de quem somos filhos. Elas não servem para nos salvar. Salvação é só pela fé no Filho de Deus. E essa fé é uma fé que produz obediência, temor e volta para o centro da vontade de Deus, para a verdade de Deus, para a palavra de Deus. E agora, amados, livres da escravidão do pecado, que nos levava à morte, nós podemos servir a Deus para a vida. Amado e amada de Deus, leia as Escrituras Sagradas. Conhece a verdade e ela te libertará das mentiras e da morte eterna. Deus nos ama e não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus reine em nós. Reine em nós, que façamos, portanto, a sua vontade, assim como ela é feita nos céus, por todos os seus santos anjos. Deus te abençoe, amado e amada, tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor, meditando nessa palavra, em nome de Jesus. Amém.